Ah, 川の流れのように. Então, acho que esse reconectando com a essência é justamente para de novo descobrir onde que eu me perdi, onde que eu me desconectei do meu real propósito. Todos os meus ancestrais falando que é música, música. Canta. Eu sempre fui deixando a vida me levar, assim. Uhum. Então, isso me fez muitas vezes eu me perder também. Gohan com feijão, genki desu ka? E no Conexão Gohan com Feijão de hoje, estou aqui com Lissa, ela que é cantora, atriz, nipo-brasileira. Ela vai bater um papo com a gente bem legal e falar um pouquinho sobre a história dela, né, Lissa? Isso mesmo, obrigada, é uma honra aqui estar com vocês e obrigada pelo espaço. E para começar, Lissa, para quem ainda não te conhece, se você pudesse apresentar brevemente, fica à vontade. Meu nome é Lissa, quem não conhece a minha parte, né, oriental é o Kashiwaba, meu avô, Kashiwaba, minha avó também. Ela era professora de canto, dava aula para os veteranos dos karaokês, dos taikais, onde eu iniciei a minha carreira. Na verdade, era só um hobby, né, inicialmente. E eu fui descobrir mesmo que a música poderia virar uma profissão só na adolescência, né? Mas eu convivi bastante, até uns 14 anos, mais ou menos, eu convivi muito dentro, né, da colônia. E por conta da minha bachan também ser professora, né, como ela era sensei, então ela dava aula na casa dela, muitas vezes eu passava, às vezes, fim de semana na casa dela, bastante contato com ela, pouco com meu avô, que meu avô veio para a liberdade na minha adolescência, aliás, na minha infância. Então eu convivi bem menos, veio a falecer infelizmente na minha adolescência. Então quando eu me inscrevi no concurso, né, no Popstars e venci, ele infelizmente não pôde ver isso em vida, né? Mas ele era um dos meus maiores fãs de karaokê, então eu vinha visitar ele aqui em São Paulo. Primeira parada era um restaurante japonês com karaokê, porque ele falava que eu não tinha que ser médica, eu tinha que ser cantora. Então foi feita a vontade dele, né? No fim das contas, acabei seguindo mesmo o conselho dele e acabei me dedicando à música mesmo. Isso. Você cresceu no norte do Paraná. Você já falou que a cultura japonesa estava bem presente, né? Mas como Sim. que isso se dava no dia a dia? Era idioma, era comida, era o jeito ou Sim, bronca do japonês? Tudo isso, viu? Tudo isso. Porque como a minha mãe ficava muito na casa da minha bachan, né? Como a gente tinha a história dos taikais, eles são muito disciplinados, né? Com os ensaios. Então eu me lembro que minha mãe queria que eu passasse periodicamente com a minha avó para ela ver como é que tava, né? Se tava muito ruim, se não tava. Antes de passar em concurso, eu morria de medo de passar com ela. Eu lembro da sensação da minha barriga gelando já. Dela falar, vamos lá que eu vou te escutar, né? Nossa Senhora. E as comidas, né? Porque a gente ia pros concursos, a gente muitas vezes passava o dia, né? Então eu ajudava com a minha avó, a gente participava, né? Desse momento ali, desse ritual de preparar o bentô. Ela gostava de fazer aqueles nigiris em forma de triângulo com o meboshi no meio, assim, sabe? Então eu aprendi a comer o meboshi por causa dela. Então hoje eu sou apaixonada por umeboshi e descobri agora, por causa da minha nutricionista, ela me falou que o umeboshi tem várias propriedades. Sim. Mas também tinha essa coisa que eu tinha muito medo da minha bachan, porque ela era muito brava. Então o japonês tem essa característica também de ser muito rígido, né? Muito exigente. Então isso também foi algo que eu vivenciei muito na minha infância. Minha bachan só falava japonês praticamente. Ela tinha muita dificuldade com o português, ela achava muito difícil. Então a gente é que tinha que aprender a entender ela, né? Então eu conseguia entender muito do que ela falava, mas eu sabia poucas palavras, assim, né? Pra responder, só o básico. Então eu falava mais, era português mesmo com ela. Mas o ouvido tava bem treinado. E você participou muito forte, né? Dessa tradição, assim, japonesa, que é o taikai. O quanto poder aprender com o seu bachan e participar dos taikais colaborou para sua carreira profissional mais tarde ou com suas técnicas? A disciplina, né, do oriental, assim, do japonês, principalmente com esses concursos, a gente ensaiava como se fosse para um esporte mesmo, para um campeonato, assim, horas e horas ensaiando a mesma música. E a minha mãe lá voltar e falar, não, a pronúncia não tá legal. A minha bachan também, eu lembro dela batendo na minha barriga, assim, respira aqui, né? Em japonês, muito provavelmente ela falava, né? Não consigo nem imaginar ela falando respira aqui. E ela me batia aqui, tentava explicar o movimento do diafragma e tudo mais. E você vê que interessante. Ela nunca fez aula de canto, né? Mas ela sabia. Hoje que eu tenho acesso e a possibilidade de ter aulas de canto e ter um pouco mais de entendimento de técnica, tudo que ela já falava pra mim lá atrás, eu vejo que ela já sabia o que ela estava falando e o que ela estava fazendo, né? Então, com certeza, eu acho que toda essa escola, né, com ela, com a minha mãe, foi o que me preparou, por exemplo, quando eu participei do concurso do Pop
Popstars. Então essa disciplina de estudar a letra da música já era uma coisa que eu fazia com as músicas japonesas. A gente escrevia tudo em Romaji e aí ia buscar a tradução do que era o quê. Então decorar, eu criava a história da música na minha cabeça e aí eu ia lembrando por conta da história que eu já tinha criado. Até hoje eu uso essa técnica quando eu vou estudar alguma música em inglês, em algum outro idioma, né? Ainda é dessa forma que eu costumo fazer, porque isso me ajuda a memorizar. E foi assim que ela e minha mãe me ensinaram. E sobre essa mistura cultural, Brasil e Japão, né? Você com a sua filhinha, você consegue transmitir algo mais específico da cultura japonesa? Já era uma coisa que eu queria bastante, assim, né? Mas pelo afastamento, nem foi algo que eu quis, né? Mas eu acho que foi natural. Quando eu acabei entrando no concurso, eu perdi um pouco o contato. Em 2011, teve uma amiga da minha mãe, da minha tia, que me chamou para participar de um concurso que ia ter, justamente falando que queria ver se eu não topava ajudar a fazer esse movimento de chamar os jovens para voltar para os taikais. Desde então já é uma coisa que eu venho buscando, tentando me reconectar, mas eu não sei por que eu não conseguia, assim, sabe? Eu tentava, mas parece que estava todo mundo muito meio por fora, não tô mais me envolvendo tanto, não tô mais me dedicando tanto, a minha vida tomou outro rumo, cada um seguiu o seu caminho mesmo. E aí, depois que eu tive a minha filha, eu acabei me distanciando um pouco mais de novo, por conta da vida mesmo, dos caminhos. Eu sempre fui deixando a vida me levar, assim. Então, isso me fez muitas vezes eu me perder também. E agora, com a música, eu vejo que ela também tem tido interesse, né? Ela escuta algumas coisas, ela gosta de ouvir. E às vezes eu escuto ela cantarolando as coisas. Mas como eu tenho essa dificuldade com o idioma, eu não vejo muito como que eu consigo ajudar ela, né? Então eu vejo que ainda falha minha também, né? Mas ela ainda prefere músicas em português, ainda prefere músicas em inglês, porque querendo ou não é um idioma que eu acho que ela se sente ainda mais familiarizada, porque tem na escola. Eu ensinei ela a cantar o Brilha, Brilha, Estrelinha, né? Kira, Kira, Hikaru. Aí ela canta. Quando ela escuta a gente falando disso, ela fala, eu sei cantar em japonês. Ela... E esse momento atual que você está vivendo, né? Reconectando com a essência. Como você se enxerga nesse cenário, resgatando e conectando novamente com a cultura japonesa? Como está esse momento para você? Esse foi um momento que parece que o mundo deu uma virada, assim, e muitas portas se abriram de novo, né? E eu acho que talvez essa seja a grande chance de retomar mesmo, né? Esse desejo de me reconectar com a essência, que já é um desejo antigo. E parece que agora todo mundo tá mais aberto também, né? Apesar de uma situação muito, muito difícil, muitas pessoas me acolheram, muitas pessoas me estenderam a mão. Então, acho que é aproveitar essa oportunidade agora para realmente conseguir resgatar, que eu já estava tentando resgatar, e agora com a ajuda de pessoas como você, de tantas outras que têm se colocado à disposição, de realmente eu conseguir buscar a minha essência. Porque eu tava já num momento que eu não tava mais me encontrando. Ia fazer show, não tava feliz, muito me questionava sobre o que eu tava fazendo nesse mundo, sabe? Se nem na música, que é o que eu achava que eu tinha vindo fazer, eu não tô me encontrando mais. Eu acho que isso me ajudou a entender também que não era na música, mas talvez a forma como eu tava conduzindo as coisas. Eu já tava cantando por cantar, era para pagar as contas, já não tinha mais um propósito ali. Então, acho que esse reconectando com a essência é justamente para, de novo, descobrir onde que eu me perdi, onde que eu me desconectei do meu real propósito, né, nessa vida. Eu achei muito bacana também uma passagem, né, sobre a Sobachá durante a vinda para o Brasil no navio. Cantava, né, também até para entreter o pessoal. Sim. E essa conexão, né, da música dentro da sua família, seja lá atrás, no tempo e hoje. Como você se enxerga, se a gente pudesse resumir assim, numa missão ou um objetivo de vida, já que aparentemente a música está muito conectada, né? Eu acho que o seu Dichan tocava acordeon. Isso foi uma curiosidade, uma coisa que eu não imaginava. Fui conversar com o meu tio, que mora no Japão, né? Para saber quando que eles vieram, como é que foi. Eu queria saber um pouco mais, né? Porque minha mãe sabe muito pouco. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando ele falou que ele tocava acordeon e cantava, né? Que ele era como se fosse um seresteiro. Ele ia cantando, então, e que ele não fazia isso por dinheiro. Ele fazia isso para alegrar as pessoas. Eu falei, puxa, era esse o meu propósito, né? O dinheiro, ele acaba, acho que, sendo uma consequência, né? Mas quando a gente pensa na música para servir, proporcionar algo de bom pro outro, o dinheiro é só uma consequência mesmo. Perfeito. Então, o meu avô, pelo que ele me conta, pelo que o meu tio me contou, né?
Meu tchan, ele gostava mesmo, era da festa, ele queria cantar. A minha avó eu já sabia que cantava, porque foi com ela que eu aprendi a cantar, mas do meu avô eu não sabia. Essa foi uma surpresa. E parece que aí que eles se conheceram no navio, porque ele estava cantando no navio, influenciou muita gente. E ali também a minha batian também o conheceu. Só mais pra frente que eles foram realmente apresentados. Então não foi bem um miai, eles também tinham sentiam uma atração rolado, pelo né? outro, sim. a música sempre muito presente, né? Como aqui o assunto é gohan com feijão, né? A minha família, por parte de pai também, que não é japonês, também fui descobrir que o meu avô também cantava na igreja. Um monte de gente. Eu falei, meu Deus, não tinha como mesmo fugir, né? Eu queria ser médica, mas não ia ter jeito. Todos os meus ancestrais falando aqui, música, música. Não tinha jeito, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai. Todo mundo gostava de música, então deve ter muita gente aí me ajudando nesse caminho aí. Perfeito. A gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. É isso aí. Já agradecendo pela sua presença aqui no Gohan com Feijão. Imagina. A gente costuma finalizar perguntando diretamente assim, por que você é Gohan com Feijão? Porque eu sou Gohan com Feijão muito no meu jeito mesmo. Eu herdei isso bastante da minha batian, do meu dichan. Minha mãe me ensinou também bastante essa coisa da disciplina. Eu sinto que eu me cobro bastante e quando eu erro, eu sofro também demais, porque eu não me permito errar muitas vezes, né? O brasileiro é mais, né? Ah, tá bom, eu errei, desculpa aí, foi mal, ninguém é perfeito. Eu lembro de ver a minha mãe, o meu dichan, tudo, olhavam pra trás e pra falar dos erros da vida, tinha muita dor, muito sofrimento, muita cobrança ali, né? Então eu acho que eu sou Gohan com feijão aí, hein? Preciso dar uma aliviada, talvez um pouquinho. A mistura que é boa, né? Encontrar o equilíbrio, né? Vamos misturar mais. E se você puder, então, dar uma mensagem final para todos os seguidores do Gohan com Feijão, para os seus fãs também, fique à vontade. Eu acho que falar, pra mim, ainda é um pouco difícil. Uma música que talvez tenha uma mensagem muito bonita e que faça muito sentido com o meu momento agora, é uma música que a minha batian cantava muito. Eu escuto a cantora cantando, é como se eu estivesse escutando a minha avó cantando, a minha batian cantando. Que era Kawa no Nagare no Yoni. Então eu vou cantar um pedacinho do refrão. Por favor. Kawa no nagare no yoni odayaka ni kono mi o makasete itai. Kawa no nagare no yoni utsuri yuku 季節雪解けを待ちながらありがとう